Tanto escutamos hoje em dia falar dos transtornos alimentares. Mas o que seriam estes quadros classificados dentro de um diagnóstico psiquiátrico relacionados à forma que a pessoa tem com a comida e na relação com o seu corpo? Talvez seja interessante pensarmos que este núcleo central está presente nos diversos diagnósticos, como a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno da compulsão alimentar. E aí, pensando um pouquinho na história e o que isso representa, os primeiros relatos da anorexia nervosa remontam ao século XIII, XV, em que, após a beatificação de Catherine de Sena, que foi para uma inanição extrema e levou a uma desnutrição, ela foi beatificada, porque o seu corpo, perante o jejum, atingiu o aspecto divino. E várias jovens daquela época passaram também a repetir este comportamento. Quando vamos adiante, a primeira descrição dentro da clínica moderna, falando do quadro de anorexia nervosa, foi de Richard Morton, em 1689. Quando foi em 1870, Gill e Lazegue, dois médicos franceses, realizaram a primeira descrição clínica mais detalhada de como aquelas jovens, principalmente mulheres, passavam a um quadro de recusa alimentar que não era devido a algum outro quadro clínico a não ser da sua mente, e uma recusa por comer devido a não querer comer por ter medo de ganhar peso. Então ali houve a primeira descrição no sentido de caracterizar esse grau extremo de desnutrição. Quando vamos para o diagnóstico de bulimia nervosa, pensamos já na década de 1970, quando Russell, um psiquiatra londrino inglês, começa a observar que algumas jovens, após episódios de descontrole alimentar, vomitavam, e começa ali a caracterizar um quadro que tinha como núcleo central essa preocupação de ganho de peso e sintomas relacionados a compensar o que havia comido, de uma forma que aquilo era um sofrimento intenso. Já o diagnóstico do transtorno da compulsão alimentar, a marca dele começa a primeira descrição do fenômeno da compulsão alimentar, que é o não conseguir se controlar para comer ou após comer, não conseguir parar em um curto espaço de tempo, 1, 2 horas, a pessoa come uma quantidade que outra pessoa não comeria, como por exemplo 3 sanduíches ao mesmo tempo, mais uma lata de leite condensado, um pote de sorvete, uma grande quantidade de comida, até se sentir fisicamente muito cheio, empanturrado. É importante a gente entender que este quadro, mesmo tendo sua primeira descrição em 1959, com Stunker, um médico psiquiatra e psicanalista, apenas a sua classificação como diagnóstico psiquiátrico ocorreu em 2013 pelo Critério Internacional de Classificação em Doenças da Psiquiatria. Então temos quadros que a gente observa anorexia com uma evolução histórica em que tinha esse fator mental de restrição e essa mudança de antes de um corpo divino para um corpo secular, um corpo mundano, e a restrição sendo uma forma de ascensão. E de alguma forma, ao longo dos anos, com a ciência, com as pesquisas nesta área de transtorno alimentar, o que a gente observa, Os quadros de anorexia, geralmente eles acontecem em pacientes jovens, adolescentes, na primeira década ali de vida,
ou na segunda década de vida, entre 13, 14 anos, 17, algumas na segunda década de vida, em que passa-se a buscar de uma forma intensa deixar de comer, restringe-se o que come de uma forma obsessiva e permanente, em que aquilo passa a ser o objetivo central da vida. E para que se faça um diagnóstico de anorexia nervosa, este jovem precisa atingir um índice de massa corporal menor que 17. Alguns atingem um nível menor que 13, que é aquele índice de massa corporal, que é o peso em quilos dividido por altura ao quadrado. E naquele momento, a pessoa atinge um peso tão baixo que coloca ela em risco. Alguns desses pacientes assumem uma negação por comer de tal forma que colocam a sua saúde física em risco, como paradas cardíacas, perda da capacidade de pensar, fraturas no corpo e outros quadros muito graves que precisam ser falados, porque a anorexia nervosa, ela provoca também toda uma dinâmica de sofrimento para aquela família e precisa-se, no tratamento, também ter o envolvimento dessa família para que aqueles sintomas de busca obsessiva pela magreza, de uma percepção de um corpo, como se o corpo ainda mesmo magro fosse percebido como um corpo de outro tamanho. Então isso são pontos centrais para que a gente entenda que esses quadros não são frescuras de jovens, não são assim uma moda. Alguns desses jovens começam com uma dieta, que é o grande fator de risco para qualquer transtorno alimentar. Ambientes em que a comida, ao invés de ser uma troca afetiva, ela passa a ser uma imposição. Tem que se comer certo, tem que se comer assim, e deixa-se de ter uma experiência de troca, uma experiência mais tranquila, por uma obsessão por ter determinado padrão de corpo. Este é um fator de ambiente muito importante, né, com relação à anorexia nervosa. Jovens extremamente focadas, rígidas quanto ao seu pensamento, em que usam em determinado momento todo esse perfeccionismo, esse seu grau de exigência também com relação à doença. E muitas vivem a anorexia como se fosse o que as move na vida. Ter anorexia, deixar de comer, ser magra ao extremo passa a ser necessário para ter reconhecimento, com um grau de sofrimento tremendo e uma grande dificuldade dessas pacientes poderem entender a necessidade de que voltar a comer é a única forma que se tem de cuidá-las. Então, muitos desses casos temos um grande impasse em que a pessoa não se reconhece com algum problema, em que na realidade as pessoas que querem a família, profissionais de saúde a conduzirem ou conduzir para o tratamento, na realidade estão atrapalhando a sua conquista de emagrecimento. E isto as revolta por completo, traz graves dinâmicas complicadas em casa, em que precisa se ter muita paciência, em que precisa se ter muito amor para poder conseguir ajudar estes jovens. Em um outro ponto, quando vamos para a bulimia nervosa, temos quadros que atingem mais pessoas da segunda, terceira década de vida, mas não é raro também receber pessoas que passaram uma vida inteira tendo episódios de orgia alimentar, comendo de forma descontrolada, em grande quantidade, em segredo, vomitando ou realizando de forma compulsiva exercício, como se não conseguisse ficar bem, se não compensar aquele descontrole de comida com exercício, ou mesmo usando remédios como laxantes, diuréticos, medicamentos para emagrecer, como aqueles injetáveis, né? Hoje tão observados para o tratamento de pacientes com obesidade, também usando diversas fórmulas para emagrecer. Então são pontos que precisam ser divergidos, né, entre esse quadro que a pessoa deixa de comer por completo, para um quadro em que a pessoa tem episódios em que ela come de forma descontrolada e precisa se punir
compensar aquilo em que houve um exagero. E quando vamos para o transtorno da compulsão alimentar, este quadro, diferentemente da bulimia, ele não apresenta esses episódios de compensação, da pessoa precisar se aliviar com algum comportamento. Muito comum em pessoas que estão acima daquele peso recomendado, né? Assim, acima do IMC de 30, 35, e muito comum associação com depressão e outros diagnósticos psiquiátricos. A pessoa tem esses episódios, às vezes, que envolve o dia dela, que ela passa a ter o ritual da compulsão, em que ela pode ter aquela orgia alimentar, aquela comer em excesso, de forma descontrolada, escondida, ou precisar comer rápido, porque alguém vai chegar, comer na noite. Então, assim, são vários padrões de comportamento que vão denunciando que aquela pessoa, ao comer, ela não está experimentando o se nutrir ou se alimentar, mas ela está experimentando uma desordem, um sofrimento que é importante não minimizarmos, porque traz um impacto no que essa pessoa pode ir e vir na sua vida. Vamos ter mais cuidado com quem sofre na sua relação com a comida.